Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora nós vamos começar o Japariba. O Japariba é uma maratona de lives sobre oportunidades no Japão. Nós vamos conversar com várias pessoas que tiveram a oportunidade de vir para o Japão de várias maneiras, seja para estudar, seja para trabalhar. Hoje a nossa entrevistada é a Lumi Mada. Oi, Lumi! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer o seguinte, eu vou te pedir para fazer um de Koshokai, né, uma introdução tua, e a partir daí eu já puxo as perguntas, pode ser? Claro, Então vamos lá. Quem é a então, Lumi na fila do pão? certo. Bom, pessoal, eu sou a Lume. A maioria das pessoas que devem estar aqui devem me conhecer, mas para quem não me conhece, eu sou do interior de São Paulo, sou de Araçatuba, uma cidade bem pequenininha que também tem muitos Nikkeis, descendentes japoneses. E eu vim para o Japão, especificamente agora aqui na cidade de Tsukuba, que fica na província de Ibaraki, para fazer meu mestrado. Eu vim para cá pela bolsa da Nippon Foundation, ou Nippon Zaidan, que é uma bolsa de estudos que é específica para descendentes de japoneses, chamada Nikkei Scholarship. E atualmente faço o meu mestrado em políticas públicas internacionais aqui na Universidade de Tsukuba, mas eu estou formada em psicologia pela Universidade Federal de São Paulo. Meu tio me mandando oi. Oi, tio. Oi, Makutan. O pessoal mandando. Eita, E de essa sou eu, psicologia então. para políticas públicas internacionais, né? Isso. Já era um interesse que tu tinha de políticas públicas internacionais? Como foi que migrou da psicologia para chegar nas políticas públicas internacionais? É um nome chique, pomposo, né? Políticas públicas É internacionais. um nome bem chique, mas que eu também nem conhecia antes. Assim, eu acho que quando a gente vem pro Japão, principalmente quando a gente vem para estudar aqui, muitas coisas vão mudando na nossa vida, né? O meu, nesse caso, foi o curso que eu acabei, ou o programa, né, de mestrado, no qual eu acabei começando a participar. Minha pesquisa, ela é relacionada à saúde mental, mais especificamente a busca de ajuda em saúde mental, né, da comunidade brasileira aqui no Japão. Então, eu não estou mais num programa de psicologia, mas a minha pesquisa é muito relacionada ainda à psicologia, só que em um outro programa, né? Então, Uma política mais assim, internacional, né? isso. Eu não conhecia o programa antes de vir. Assim, obviamente a gente vai procurando muitas coisas, e principalmente quando a gente vai para o Japão, né? Para estudar, a gente sempre tem que procurar o orientador, que é uma das fases mais difíceis, né? Que acho que para encontrar alguém que esteja alinhado com a sua pesquisa ou que tenha o conhecimento dentro da área, etc. Então, assim, acho que essa é a parte mais difícil e para mim foi um dos motivos de eu ter escolhido este programa, apesar de não ser da psicologia, foi a escolha do professor, né? Hum. Que, inclusive, meu professor é brasileiro, então, assim, tem Olha, professores brasileiros nas universidades japonesas, isso é bem olha, interessante. legal. Sim, Legal de pontuar. E sobre então foi um rolo, né? Desculpa. nossa, muita coisa, né? Sobre vir para o Japão, sempre foi uma vontade desde criança ou surgiu depois da graduação? Como foi que apareceu a vontade de vir? A vontade de vir pro Japão sempre teve alguma coisa aqui, assim, né, falando. Porque a minha família, assim como eu acho que de muitos Nikkeis, né, descendentes de japoneses no Brasil, os meus pais, eles vieram pro Japão antes de eu nascer, assim, né? Então, eles moraram aqui por um bom tempo, uns 5 anos, assim, naquela época em que o Japão abriu para oportunidade de trabalho de visto também, assim, para descendentes. Então, sempre teve uma conversa sobre o Japão, sobre a vida no Japão, na minha casa, né? E a minha tia já morou aqui no Japão um tempo, por um bom tempo, na real. Minha avó já veio, apesar dela ter nascido no Brasil, ela também ser considerada japonesa, só que ela veio para o Japão só apenas uma vez.
mas ela sempre falava também. Então, eu também sempre fui muito participativa na comunidade Nikkei local da minha cidade. Então, sempre foi uma coisa, assim, né, pra mim, o Japão. Sempre quis vir visitar um dia. E quando eu estava terminando a faculdade, a graduação, foi justamente na época da pandemia, né? Em 2021. Então, assim, 2020, 2021. Então, as coisas foram bem caóticas naquele momento. E era muito difícil pensar, tipo, um depois, assim, né? O que eu vou fazer? E ainda mais que você não teve esse momento de prática. Então, assim, eu tava bem receosa em começar alguma coisa naquele momento. E foi muito engraçado, porque como meus pais vieram pra cá e eu sempre soube dessa oportunidade de vir pra cá pra trabalhar com visto de trabalho, assim, como uma estrangeira aqui no Japão. Eu tinha comentado com os meus amigos, eu falei, olha, eu acho que eu queria ir pro Japão pra conhecer o Japão. Então, assim, acho que eu vou pra lá depois da graduação, trabalhando uns 3 meses, conheço e venho embora, assim, aí eu começo minha vida, né? Aí meu amigo veio e falou assim, Lumi, você é boba. Existem tantas oportunidades de bolsa de estudos. Por que que você não aplica em uma? Você vai para o Japão, você conhece, e ainda você volta com o currículo melhorado e tal. Aí eu fiquei, nossa, é verdade, né? Nem tinha, assim, me ocorrido, assim, isso, assim, né? E aí Então, deixa eu foi. só te perguntar de onde era esse amigo e como foi que ele sabia da bolsa, né? Porque às vezes a gente, é, dentro da nossa vida, da nossa experiência, a gente não tem contato, né? Com as coisas que estão acontecendo fora. Então, é legal sempre ter uma pessoa que aí você troca, você tem uma conversa. Eu queria saber quem era essa pessoa que te deu essa luz, assim, ó, tem essa bolsa. Então, ele era um amigo de infância também, Nikkei, né, descendente. Só que ele só comentou, assim, né? Então ele só falou assim, olha, tem tantas oportunidades de bolsa, por que que você não faz? Eu falei, Hum, nossa, é verdade. Mas aí ele nunca me falou nada. Eu fui atrás de tudo, né? Então foi aí quando começou de fato para mim essa corrida, quero ir ao Japão. Então foi quando eu comecei a buscar todos os tipos de bolsas de estudos possíveis. Inclusive eu apliquei para uma bolsa de estudos antes de vir para como mestranda, eu apliquei para uma bolsa de estudos da JICA, que a JICA tem várias bolsas de estudos, não somente para graduação ou pós-graduação, mas também para curtos períodos, por exemplo, algumas semanas ou um mês, para essa questão dessa relação entre a comunidade Nikkei brasileira e o Japão, né? Então, eles trazem os brasileiros para cá, que estão em comunidades ou associações japonesas, para que eles possam aprender sobre o Japão em si e também sobre como as coisas funcionam aqui no Japão, como é questões de, por exemplo, business, negócios, assim, aqui, e poder aplicar novamente, trazer esses conhecimentos para as associações locais. Aí eu tinha aplicado para essa bolsa, falei, não, quem sabe, né? Então eu consigo ir para o Japão por um mês. E aí eu perfeito, passei né? na Deve bolsa, ser maravilhoso. sim, eu passei na bolsa, só que era a pandemia, então foi tudo online, eu não consegui vir para o Japão. Sim. Mas aí eu continuei, né? Eu falei, continuei na luta. Eu falei, nossa, então, como ainda não tinha muita perspectiva do que fazer depois da faculdade, então eu falei, que tal um mestrado, né? E aí foi assim, muitas coisas que aconteceram nessa época de pandemia e muitas pessoas que eu conheci que me fizeram ter esse empurro, assim, né? Que me empurraram e me deram muito mais vontade, força de procurar, de ir atrás e de ir até mesmo para conseguir essa bolsa, assim, né? Então, assim, acho que a gente nunca faz nada sozinho, né? Nossa, perfeito, viu? Verdade. Às vezes a gente até pode tentar, mas é sempre bem mais difícil, né? Bem mais penoso todo o caminho. Se você tem alguém para te orientar ou para mesmo para consultar, tirar dúvida, acaba que fica o caminho mais curto e menos, né, penoso, menos difícil. Sim, É, então, a bolsa que tu tentou da Jack acabou fazendo em casa, remoto. Aconteceu com muita gente, né? Mas é uma pena que essas oportunidades de viagem
tudo não tenha acontecido, né? O que eu acho que acaba dando uma motivação maior para tentar de novo. Ah, não, se eu já passei nessa bolsa, eu vou tentar uma maior, eu vou tentar uma próxima, eu vou tentar. Agora eu quero ir de verdade, né? Assim, não é suficiente passar na bolsa e ficar um mês. Muito legal, com certeza as atividades foram bem legais, mas se não vem, né? Acho que essa Uhum, experiência de vir é o que fica faltando. E aí exato. entrou a bolsa da, como é que chama? Nippon Foundation, mas como é o nome da bolsa? Nikkei Scholarship. É isso? Em Isso, inglês mesmo, né? exato. Exatamente. Então, aí quando eu fiz essa bolsa da JARC, acho que realmente me deu um impulso, assim, vamos atrás desse objetivo, né? Uhum, E naquela época, como eu comentei agora, né, eu estava tendo muito contato com diversos tipos de pessoas, e foi algo que me ajudou muito a decidir de fato o que eu quero fazer aqui, por que eu quero vir. E um desses foi um projeto que, como uma ONG, né, que eu voluntariava durante a pandemia. Era uma ONG de São Paulo. Não sei se eu posso falar o nome, mas chama Projeto Caeru, que auxilia crianças retornadas do Japão nossa adaptação escolar, assim, né? Então, foi nesse momento que eu fui me aprofundando e conhecendo bem mais sobre a situação da comunidade brasileira aqui no Japão. E aí tive muito interesse e fui pesquisando, fui lendo coisas. E aí foi quando, de fato, nasceu o meu projeto de pesquisa, né? uhum, Para fazer o mestrado. Então foi onde eu criei, né, o meu objetivo, o meu projeto, o que eu gostaria de fazer de fato aqui no Japão. Então, assim, tem realmente de fato muitas coisinhas, pessoas no meu caminho. Opa, opa, tá. Ah, foi? pronto. Pensei que tinha caído. Mas foram muitas coisinhas e pessoas, projetos, grupos que apareceram no meu caminho que foram me fortalecendo. Inclusive, Gui, você comentou, né, sobre onde encontrar informações sobre bolsas de estudos, né? Sim. Durante a pandemia, agora eu acredito que está sendo feito presencial ou talvez híbrido, não sei muito bem como está sendo, mas existe um curso, né, que dura um mês, que é feito pela ACBEX, que é a Associação de Ex-Bolsistas Fala mais no Brasil, né, uma que vez o foram nome da associação. A, C, ACBEX, ASEBEX, A, C. que faz um curso de um mês chamado Hum, Koshukai, e esse é um curso preparatório para quem gostaria de prestar ou que vai vir para o Japão, né? Então é um curso preparatório. E legal. apesar de eu não ter uma bolsa definida, eu tinha feito uma, apesar disso, né? Mas não tinha uma bolsa definida, só que eu participei para poder conhecer pessoas que foram e para conhecer bolsas de estudos, que inclusive foi aonde eu conheci a minha bolsa de estudos, né? Eu não fazia a menor ideia. É, a Thaís escreveu aqui, obrigada, Thaís. A Cebete, que a Thaís também fez o curso. Mas foi onde eu conheci a minha bolsa de estudos da Nippon Foundation, porque eu nunca tinha ouvido falar dela. Inclusive, quando foi assim, eu falei pra vocês no começo, né? Eu sou de Araçatuba, do interior de São Paulo. Apesar de ter diversos Nikkeis lá, muita informação não chega, né? Tipo, pro interior, para as outras regiões do país, quando não é São Paulo, principal capital, a gente tem muito pouco acesso às informações, né? Então, assim, eu não conhecia nada, e aí foi quando eu ouvi falar, existem esses tipos de bolsas, da JICA, do Next. O Next é o que eu mais conhecia, né? Talvez Mas seja o é o mais do. famoso. Oi? Talvez o Max seja o mais famoso, mas realmente tem várias outras além dele. Isso. É o mais famoso, mas ele é muito disputado também, né? Inclusive. Porque o Next é o mais interessante, é que ele é para qualquer pessoa, né? Então, assim, não tem essa restrição de ter que ser Direcionado, né? descendente. É. Uhum. Chegou uma pergunta aqui de uma pessoa chamada Nomibu, eu acho que fala assim. Está perguntando o seguinte:
para participar da bolsa de estudos, primeiro precisa ter o retorno da aprovação da universidade, certo? O retorno da aprovação. Então, Eita, no MIBU, na verdade, não é necessário. No caso da minha bolsa de estudos, né, eu falo especificamente da minha, que é da Nikkei Scholarship, né? Os requerimentos estão todos no site. Inclusive, estamos com um Instagram atualmente. Posso passar aqui nos comentários qual é o nosso Instagram. Você pode receber muitas informações por lá, mas um dos requerimentos é ser Nikkei, ter a quantidade de idade, né? Tem uma idade específica até certa idade e a partir de certa idade. Mas essa questão do retorno da aprovação da universidade, ela não é obrigatória. O que fazem aqui nessa bolsa em específico é pedirem para que você envie uma carta de pré-aprovação de algum professor orientador. Então, por exemplo, você está conversando com um professor via e-mail, e aí você fala, eu tenho interesse de ser o seu aluno, você me aceitaria? E aí ele fala, tipo assim, sim, caso você venha, eu aceito você. Seria tipo um pré-aceite. Então, isso seria também algo que talvez, né, não digo que é certeza, que talvez daria um level up, assim, na sua candidatura, mas não é algo que é necessário. Então, assim, se você não encontrou um professor, se não encontrou uma universidade, não tem problema nenhum. A única parte realmente necessária é a carta de recomendação de uma associação Nikkei. Isso sim é estritamente necessário. Então, tem que estar atento a essas coisas, né? Então, assim, se você não tem essa aprovação do professor, não tem problema nenhum. Se você ainda não entrou em nenhuma universidade, também não tem problema nenhum. até porque depois que a gente chega, né, pelo menos eu sou bolsista do MEXT, então falando da experiência do MEXT, a gente pode trocar de universidade. Então a gente tem um período de adaptação. Nesse primeiro período, lógico, você vai estar em contato com esse professor que te aceitou, essa universidade que te aceitou, mas depois você pode trocar. Então não é uma coisa definitiva. Só que no caso da bolsa da Nikkei Scholarship, essa carta de associação de uma associação Nikkei, ela, então eles estão procurando candidatos que têm uma atividade mais, né, uma atividade junto com a comunidade Nikkei do seu país, da sua localização, da sua cidade. Então, como tu falou, né, de fazer um projeto voluntariado numa ONG e conhecer como é a comunidade Nikkei, e isso vai meio que fomentar a tua candidatura para que tu possa ser aprovada, né? Então, talvez para quem esteja pensando em aplicar agora e tem assim, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Por onde eu posso começar? Vai se aproximando então com as associações Nikkeis, né? Se você está tentando, se você está almejando essa bolsa que é específica para a comunidade Nikkei, então se aproxima da comunidade Nikkei, com certeza tem várias atividades, eventos, programações, enfim, e você pode fazer parte disso. E aí, né, juntamente com essa atividade, você pode conseguir outras coisas como a bolsa. Ó, Sim, arroba perfeito, Nikkei Bia. Scholarship. Você falou tudo. Esse arroba que tu colocou é um Instagram, né? Arroba Isso. Nikkei Scholarship. E lá é onde a É pessoa o pode Instagram conseguir do acesso, que eu então, comentei né? agora há pouco, que é da Bolsa de Estudos da Nippon Foundation, né? Então ali a gente tem, inclusive eu tô no grupo, né, entre os bolsistas, temos um grupo para lidar com as mídias sociais que foi criado recentemente. Então a gente tem postado muitas coisas, informações sobre a bolsa de estudos, sobre a aplicação, sobre as atividades que os bolsistas têm realizado e tudo está em português e espanhol, que é o nosso maior público, né? A bolsa Nikkei Scholarship não é somente para brasileiros, para Nikkeis, né? E assim, basicamente atualmente é tudo da América Latina, só que também tem aceitação de Nikkeis de outros países asiáticos também. Sim, essa bolsa ela é muito interessante e acho que você que é Max deve entender um pouco a diferença, mas o objetivo da bolsa de estudos da Nikkei Scholarship é ser a melhor bolsa de estudos do Japão, assim. Uau! E assim, então eles investem muito também, que é
A Nippon Foundation é uma associação filantrópica japonesa que é a financiadora da bolsa. Só que quem faz a organização e como fala, management, tipo, o gerenciamento da bolsa é pela Nikkei Jinkyokai, né? Que é a associação de Nikkeis fora do Japão. Não sei se é assim que fala. Não. Não é associação, não é assim que fala, né? Mas existe essa associação aqui no Japão que lida com questões de Nikkeis, assim, né? Então, eles que gerem a bolsa, né? Então, já até Então a Nippon perdi o que eu tava falando. A Nippon Foundation entra com recurso e quem faz o gerenciamento desse recurso e as atividades da bolsa, tudo fica a cargo da Nikkei Jin Kyokai, Isso. essa associação de Nikkeis, Isso. né? Isso.